Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov, para quem não me conhece, e hoje a gente vai trazer um assunto que foi muito comentado durante essa semana lá no Instagram. E esse assunto eu quero trazer um pouquinho, então, algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho o que a gente pode tirar de ensinamento com tudo isso para a nossa vida, né? O caso, então, é a Jennifer que se recusou ao dar o seu lugar na janela durante uma viagem de avião, não é? Então, só para contextualizar quem não acompanhou, talvez alguém não tenha visto, né? Jennifer foi então viajar e teve uma criança sentada no seu lugar, uma criança de mais ou menos uns 3, 4 anos, e a mãe pediu então para essa criança sair do lugar, porque a Jennifer então quis sentar no seu lugar, o lugar que ela comprou na janela, e a mãe retirou a criança. Porém, essa criança ficou chorando desesperadamente, chorando e fazendo birra, porque ela queria sentar naquele lugar onde a Jennifer sentou, onde era o lugar dela. E o que aconteceu ali? Foi filmado, então uma terceira pessoa filmou e falou, xingou então a Jennifer, dizendo que ela era uma pessoa que não tinha sensibilidade, que ela não tinha empatia com a criança que estava chorando, que queria ficar naquele lugar porque ela não podia trocar. E ela continuou plena no seu lugar. Ela continuou sentada ali, ela não cedeu, ela disse que não, ela não iria sair. Até aí tudo bem. E esse vídeo então foi postado lá nas redes sociais e foi a repercussão que teve, né? E o que eu quero trazer para vocês como reflexão para tudo isso? Primeiro, não se sabia, no primeiro momento, se achou que quem filmou e falou tudo isso, que xingou, né? A Jennifer foi a mãe da criança, mas isso foi descoberto ao longo da semana. Então, durante essa semana, muitas pessoas então criticaram a mãe, criticaram a educação que a mãe tem, criticaram o fato da criança fazer birra, que a criança tem que ter limites. Todas essas coisas foram faladas, né? Foi levantada a questão de como colocar limites nas crianças, que elas precisam aprender que nem tudo é no tempo deles, na hora deles, né? E isso tudo nos mostra que a gente precisa sempre olhar para os dois lados. Toda história tem dois lados. E não basta a gente olhar só um lado da história e já tirar conclusões. Tanto é que um lado foi acusado, que na verdade também foi vítima tanto quanto a Jennifer, porque quem causou tudo isso foi uma terceira pessoa. Mas o que chamou a atenção de todo mundo foi o fato dela ficar ali no lugar dela e sustentar o não. Lugar. Eu quero falar sobre o seu lugar. Você tem que saber qual é o seu lugar na sua vida, no dia a dia, em todos os lugares. Na família você tem o seu lugar, no relacionamento você tem o seu lugar. Ali, num caso prático, ela tinha o lugar dela, ela tinha o banco onde ela estava sentada e ela apenas respeitou a sua vontade e o lugar dela. Não teria por que ela sair se ela não quisesse. E o fato de dizer não, eu acho que foi o que mais chamou a atenção das pessoas, onde elas de alguma forma se conectaram com isso. Porque o quão é difícil para as pessoas dizerem não e sustentar o não, né? Sustentar, ficar vendo a criança chorar ali por muito tempo e você ficar ali sustentando o seu não, enquanto as pessoas ao lado estão falando de você, criticando você e você tem que manter o não. Quantas pessoas no dia a dia gostariam de falar o não, falar mais vezes o não e não tem esse movimento de sustentar o não, né? Criou-se, digamos assim, no inconsciente comum da população que se você diz não,
É como se você estivesse infligindo algo, você estivesse indo contra a outra pessoa, você estivesse fazendo um mal a outra pessoa. Mas não, dizer não é se respeitar em primeiro lugar. Então, e é permanecer no seu lugar, né? Se você não quer fazer determinada coisa, você tem que aprender a dizer não, você precisa colocar limites. Eu acho que isso foi o que mais impactou em todas as pessoas que viram aquela cena. E com tudo isso, ela teve mais de 2 milhões de seguidores. Né? Ela não é uma pessoa famosa, ela não é uma pessoa conhecida, mas ela alcançou um número de mais de 2 milhões de seguidores por causa deste fato. Então, outra coisa que eu quero falar é o fato de que esta terceira pessoa que filmou, né, filmou a Jennifer, filmou toda essa situação, que ela não estava nem sentada perto, ela saiu do seu lugar e foi lá fazer essa cena. Você tem que aprender a separar o que é seu e o que é do outro, porque ninguém a chamou naquele momento, ninguém pediu ajuda para ela naquele momento. Ela se incomodou com a situação, dentro dela algo mexeu tão profundamente que ela sentiu o ímpeto de ir lá e fazer algo por outra pessoa. Então esse é um outro movimento que, novamente falando, ela saiu do lugar dela. Ela não tinha nada a ver com a história, mas ela foi lá defender alguém que não pediu ajuda. Então, novamente, qual é o seu lugar nas situações, qual é o seu lugar na vida, qual é o seu lugar? Fique no seu lugar. Ajude quando a pessoa pede ajuda. Isso é uma coisa que a gente vê muito, as pessoas querem ser legais, querem ajudar, querem fazer pelo outro. Isso é bonito, né? Isso é exaltado, você tem que fazer, ajudar. Mas, às vezes, as pessoas não pediram a sua ajuda. E aí você vai lá, ajuda, faz, e no fim das contas você ainda vai ser criticado. Ou ouvir uma frase do tipo, eu nem pedi a tua ajuda, o que você quer aqui? Enfim, isso é só para contextualizar a importância da gente saber o nosso lugar e permanecer no nosso lugar, né? A importância, sim, de dizer não e se manter firme nessa decisão. Você não precisa... Outra coisa que eu quero falar que eu achei muito interessante, uma percepção minha, que que eu falo nesse canal, e eu gosto muito que as pessoas parem para refletir e pensar sobre si, é o fato de ter autocontrole, conhecer as suas emoções. Porque se a Jennifer fosse uma pessoa de um temperamento um pouquinho mais forte, talvez ela iria retrucar, ela iria reagir e a situação ia ser pior. Então, não sei qual é o temperamento dela, mas naquele momento foi uma boa escolha ela permanecer no lugar e ficar, não discutir, né? Tentar levar na paz, porque ela estava certa. Era o lugar dela, ela comprou aquele lugar e não tem o que as pessoas obrigarem ela a sair, não é? Então, eu acho que quando você se conhece e você sabe como você age diante das situações ou como você costuma reagir, você já tem muitas ferramentas e muito conhecimento para você transformar situações na sua vida, para você começar a agir e reagir diferente, não mais reagir, mas agir. Porque você para aqueles segundos e você pensa o que é melhor eu fazer nessa situação, qual é a melhor forma de agir perante a tudo isso que acontece. Porque as situações no dia a dia aparecem e a gente precisa, às vezes, de segundos para tomar decisão. Então, quanto mais a gente se conhece, né, esse autoconhecimento, quanto mais a gente se desenvolve, assim, mais recursos internos a gente tem para lidar com essas situações, onde a gente é muitas vezes colocado sem a gente querer, sem a gente pedir, não é? E outra coisa que eu quero chamar a atenção
para que a gente faça uma autoanálise também, é o fato de que hoje em dia a internet é algo maravilhoso, ela vem muito para acrescentar, não é? Mas será mesmo que a gente precisa gravar tudo, postar tudo? A gente percebe que as pessoas não saem mais para se divertir, para aproveitar o momento, viver o momento. Você não vai mais num restaurante para apreciar a comida ou porque era um restaurante que você queria muito conhecer, que tinha pratos que você gostaria de comer. Não, a gente vê que as pessoas hoje em dia com a rede social, elas querem mostrar os lugares que elas vão, a comida que ela come, as viagens que ela faz, os BOs que ela assiste por aí. E é nessas que as pessoas se metem nessas ciladas. Será que a gente não tem que talvez aproveitar o momento, viver o momento, registrar na memória, ficar com aquela sensação boa? Porque tudo aquilo que você vive e fica registrado na memória, você sempre tem como voltar lá e acessar a sensação, a lembrança, né? E não ter essa necessidade tanta de ter que mostrar a sua vida numa rede social, né? Você não precisa da validação de outras pessoas para pertencer aos lugares. Isso a gente observa muito hoje em dia com as redes sociais. E, voltando ali ao fato, cuidado para não tomar as dores das outras pessoas. Como eu falei antes, né? Às vezes tem situações que mexem com o nosso interno, realmente fazem a gente ir num lugarzinho de dor, às vezes, e dependendo das feridas emocionais que nós temos, situações externas nos atingem internamente, mexem com as nossas emoções. Então aprenda a separar o que é seu e o que é do outro. Qual a situação é sua, em que você está naquele momento envolvido e precisa resolver, ou situações que não competem a você dar a sua opinião, né? Por mais que aquilo faça você visitar lugares que às vezes você até nem tem consciência naquele momento, mas aprenda que tem situações que ocorrem do seu lado, mas não necessariamente você precisa tomar partido e lugar. A gente precisa aprender a observar as situações sem julgar e sem tomar lugar ou tomar o partido de alguém. Não existe mais certo e errado, não existe bom e ruim. Existem situações e pessoas que estão preparadas naquele nível para lidar com as situações. Cada um reage conforme tem inteligência emocional desenvolvida naquele nível para reagir. Uns param e pensam antes de reagir e outros apenas reagem, não é? Então, aprenda a separar o que é seu e o que é do outro. E outro fato interessante que eu quero também falar aqui, que às vezes a gente vive uma vida muito programada, digamos assim. A gente acha que a gente chega em situações seguindo um caminho, seguindo o cronograma que tu estabelece. E aqui a gente vê que coisas extraordinárias podem acontecer do dia para a noite. Então a gente precisa sim ter sonhos, a gente precisa acreditar que um dia a gente vai chegar lá. Claro que talvez esse não era o sonho dela, ficar famosa ou conhecida por uma situação assim. Mas hoje em dia o que mais as pessoas querem numa rede social é seguidor. E ela conseguiu de uma forma muito inusitada. Muitas pessoas falam e realmente ela ganhou, fez publicidade. Então, com esse fato ruim que aconteceu na vida dela, ela vai ganhar dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro, ela vai ganhar fama, mesmo que seja por um momento. Então, algo difícil muitas vezes acontece na nossa vida e às vezes é difícil da gente lidar com aquilo no momento. Mas quanta coisa boa a gente ganha com isso, né? O quanto a gente se transforma com isso. Então pensa na tua vida situações que foram difíceis, situações que você não quis passar, mas você teve que passar e através disso e por causa disso você teve sim
muitas coisas boas a partir disso, né? Você se transformou, você se desenvolveu, você ganhou algo, você conquistou algo, né? Aqui a gente pode até usar o exemplo de às vezes as pessoas perderem seu emprego ou saírem e através de algo ruim conquistar algo melhor. E aí depois ainda agradecer, que bom que não deu certo, porque isso aqui deu certo. E agora eu tô mais feliz, agora eu tô mais realizada. Então, tentar ver as situações por um lado positivo. Na hora, no momento, às vezes a gente não consegue e tá tudo bem. Mas tudo coopera pro nosso bem, sempre. Então, são reflexões sobre esse caso que ficou conhecido essa semana. Todo mundo falou essa semana inteira sobre esse caso. E eu queria trazer essas pequenas pontuações para a gente pensar na nossa vida, né? Sobre o nosso lugar, sobre a importância, sim, da gente dizer não quando a gente realmente quer dizer não e manter esse não. Aprender sobre não tomar as dores das outras pessoas, por mais que aquilo de alguma forma doa em você, desperte algo em você, fique no seu lugar, né? E vamos curtir os momentos sem precisar mostrar tanto assim ao mundo que a gente está vivendo, fazendo e viajando e acontecendo, né? Vamos encher o nosso coração de alegria, de bons momentos e cultivar isso principalmente dentro de nós e não tanto externamente. São pequenas reflexões que eu quero que você pare para pensar na sua vida, como você age na sua vida, porque são em situações assim do dia a dia que essas coisas acontecem e a gente precisa estar sim preparado para lidar com tudo isso, né? Então foram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês, essas pontuações. E se você gosta de assuntos como esses, reflexões assim, já envia esse vídeo para alguma pessoa que você gosta, que vai gostar de ouvir estas dicas. E continuamos juntos, evoluindo todos juntos, crescendo e aprendendo. Já me segue aqui também neste canal, já se inscreve e deixa um comentário, eu vou adorar saber o seu comentário.